convidamos você para conhecer o nosso universo sobrenatural, com histórias reais e contos que dominam o imaginário popular. Fatos cheios de mistério e sem explicação. Toda sexta-feira você vai encontrar em nosso canal sempre um novo conto. Agora fique com mais uma história feita especialmente para você e tenha bons pesadelos. E se você curtir o nosso conteúdo, não esqueça de deixar um like e, se possível, compartilhe os nossos vídeos. Assim, você estará ajudando o crescimento do nosso canal. Em certos momentos da vida, somos surpreendidos por eventos sem explicação que revelam segredos que mudam para sempre a vida das pessoas e descobrem que há mais segredos entre o mundo real e o sobrenatural do que imaginávamos. Hoje, conheceremos duas histórias vividas por pessoas simples, que no silêncio da noite foram testemunhas de eventos sem explicação. A cidade de Paulista fica na região metropolitana do Recife. Paulista tem momentos históricos que se passam desde o descobrimento do Brasil, onde foram criadas as capitanias hereditárias, que tiveram um grande sucesso na produção de açúcar, gerando uma riqueza que durou por um longo período. No início do século XX, a indústria têxtil teve o seu marco, criando assim uma nova era na região, que foi totalmente impactada pelas oportunidades, aparentemente favorável para os menos favorecidos, que enxergavam nesse tempo uma nova esperança. A nossa história se passa entre os anos de 1930 a 1972, quando uma jovem veio para a cidade, fugindo de um casamento conturbado em uma cidade do agreste do estado. Ela se chamava Matilde Bezerra e, ao chegar à cidade, começou a trabalhar como empregada para uma família influente na região. Neste período, ela conheceu Joaquim Alves. O casal se apaixonaram e, tempos depois, ela se casou com o jovem. Eles tiveram 4 filhos, 3 meninas e um menino. E os anos se passaram e tudo corria tranquilamente. Porém, o seu marido contraiu uma doença, onde veio a falecer, deixando a jovem sem nenhum apoio financeiro. Nesta ocasião, ela recorre a Juliana, uma amiga que veio da sua cidade natal. Ela morava em uma vila de operários que trabalhavam na fábrica de tecido. Era o ano de 1948. Juliana era casada com Pedro. Eles já estavam idosos e não tinham filhos. Comovido com a situação da jovem mãe, acolheram Matilda com seus 4 filhos, que se mostrou bastante agradecida. Matilda voltou a trabalhar como doméstica para os seus antigos patrões. E quando chegava em casa, a jornada continuava na casa de Juliana e Pedro. O casal, vendo toda a dedicação e amor aos filhos, e também a eles, tomam uma decisão e decidem deixar a casa para Matilda como herança. Os anos se passam e Pedro é o primeiro a falecer. E 2 anos depois, Juliana segue o mesmo destino. Matilda se torna a dona do pequeno imóvel junto com seus filhos. Certo dia, ela conversava com a vizinha sobre um estranho barulho de roda de ferro de um carro de mão que passou na rua na madrugada passada. A vizinha escuta o relato de Matilda e diz: "Minha filha, todos aqui escutam esse carro de mão e sai lá da mata e desce pela rua e vai até o casarão do coronel, e lá o barulho tem fim. Porém, ninguém jamais viu uma viva alma e só escutam o barulho da roda do carro de mão batendo nas pedras no chão. Agora,
tem outra assombração, que é vista também nas madrugadas aqui na vila. Tem muita gente que sai cedo de casa, às 5 da manhã, para trabalhar na fábrica, e juram que já viram um cavaleiro que surge nas ruas montado em seu cavalo, e logo em seguida some diante dos olhos de quem o vê. Matilda, ao ouvir a história, fica impressionada, porém, em seguida logo esquece tudo e vai dormir tranquilamente. Era o ano de 1972. Os seus filhos já estavam casados e ela vivia tranquilamente em sua casa. Porém, algo estranho acontece naquela noite. Ela tem um sonho com um cavaleiro que surge no meio da rua e para em frente à sua casa e lhe diz: "Deixei algo enterrado próximo ao pé de manga", e aponta o lugar exato. E o homem continua: "Essa moeda de 200 réis tinha um valor muito precioso para mim. Foi a última lembrança do meu velho pai, e a escondi para que não fosse levada de mim, quando fui vítima de uma emboscada neste lugar." E Matilda desperta assustada e pensa que tudo não passava de mera coincidência. Porém, o sonho se torna algo que se repete todas as noites. E um certo dia, já cansada de tudo aquilo, decide ir até o local indicado com uma enxada. E ao cavar, encontra a moeda de 200 réis. Tinha a inscrição de 1856, como foi descrita pelo cavaleiro. A moeda tinha um furo na sua parte superior, aonde se passava um cordão de couro, que deveria servir como um amuleto de sorte para o antigo proprietário. Após a descoberta da moeda, Matilda nunca mais voltou a sonhar com o cavaleiro, e o mesmo não foi mais visto nas madrugadas no local. O nosso próximo relato se passa na cidade de Maceió, onde vive Dorival, que trabalhou como padeiro desde a sua mocidade, conquistando assim o respeito e admiração de todos que o conheciam, pois era um profissional sem igual na fabricação deste alimento tão apreciado pelas famílias do Brasil e do mundo. Um certo dia, ele recebe uma proposta irrecusável para trabalhar em uma padaria em um bairro conhecido como Jacintinho. Em pouco tempo, Dorival se adapta rapidamente ao local, estabelecendo assim uma rotina de trabalho bem tranquila. Ele sempre chegava cedo e colocava as fornadas de pães que havia deixado preparado antes de sair num dia anterior. E logo após, dava início a mais um dia de trabalho. E sempre no intervalo, ia até uma parte do fundo da padaria, que tinha uma área bastante ampla, com uma árvore enorme. Abaixo dela havia um carro antigo e aparentava estar ali há muito tempo, pelo aspecto que o mesmo apresentava, deixado pelas marcas do tempo. O terreno da padaria ficava de fundo com outra rua, e Dorival sempre ia no comércio que havia próximo e conversava com alguns amigos que fez num curto tempo em que foi trabalhar no novo emprego, pois era uma pessoa bastante comunicativa. Um certo dia, ele havia iniciado seu turno como sempre, chegando cedo e preparando tudo. As horas se passam rapidamente, e quando chegou a hora do intervalo, se dirigiu para o comércio que havia na outra rua, que ficava nos fundos da padaria, onde conversa com os amigos e ri por um curto tempo, e retorna ao trabalho, e ao passar pelo veículo, era por volta das 7:30 da noite. Ele não resiste e decide testar as molas do antigo veículo, se aproximando da parte traseira do veículo, apoiando as mãos sobre o porta-mala e fazendo pressão com seu corpo. O veículo começa a balançar.
Neste momento, algo inesperado acontece e Dorival vê os vidros do lado do motorista sendo baixados. No seu interior surge um homem de chapéu preto e roupas negras e olha para ele e dá uma risada sinistra. Dorival fica atônito e sai do local rapidamente e entra na padaria, trancando a porta. Assustado, finaliza suas atividades e, em seguida, vai para sua casa. Um outro dia mais calmo, ele encontra o dono da padaria e comenta sobre o estranho acontecimento. Nesse momento, descobre algo surpreendente. O dono da padaria diz que o local era assombrado. E muitos são os que relatam estranhas atividades e vultos que são vistos no local. Dorival jamais havia vivido algo do tipo. Porém, aquela experiência marcaria para sempre a sua vida. O inesperado pode marcar para sempre a vida de quem vive tal momento, onde a razão é sufocada pelo desconhecido. Boa noite e até o próximo Contos da Madrugada. Se você gostou do nosso conteúdo, então curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. E muito obrigado. Até a próxima!